E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. E hoje eu estou contando com a participação da minha amiga intérprete, a Fofa, para que esta aula chegue até você com mais clareza e de fácil conhecimento, tá ok? Essa aula hoje é para os alunos da primeira série do ensino médio. Nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, mas necessariamente críticas ao desenvolvimento sustentável. Você já sabe o que é desenvolvimento sustentável, né? Mas nós vamos trabalhar hoje algumas críticas que são feitas a esse método de desenvolvimento chamado de desenvolvimento sustentável. Porque o que seria o desenvolvimento sustentável na teoria? O desenvolvimento sustentável é você utilizar os recursos da natureza de forma sábia, deixando também para as futuras gerações. Ou seja, eu explorar uma floresta sem desmatá-la, a floresta em pé, tirar o óleo da copaíba, extrair os minerais sem desagregar totalmente o solo. Então seria eu utilizar esses recursos da natureza, mas pensando também nas futuras gerações. Para isto, eu poderia praticar o reflorestamento, usando fontes alternativas de energia, tendo em vista que as fontes mais comuns, que são dos combustíveis fósseis, elas não são renováveis e elas agridem ao meio ambiente, né? Como aí do carvão mineral, petróleo, né? São as que mais agridem ao meio ambiente. Então seria eu repensar a utilização desses recursos, deixando aí para as futuras gerações. Mas na aula de hoje, nós vamos tratar sobre essas críticas aí, sobre o desenvolvimento sustentável. Nós temos aí o que eu acabei de citar para vocês, é um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, que somos nós, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Sempre que eu estiver tirando algo da natureza, pensar que futuramente as pessoas também precisarão desse recurso, ok? Então, existem os 3 princípios básicos que apoiam o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o ecológico, está voltado aí para a preservação do meio ambiente, da natureza, o social, que também seria pensar na sociedade, e o econômico, porque eu também preciso do desenvolvimento. Eu também preciso que haja um crescimento econômico no meu país. Mas como é que eu faço isto sem agredir o meio ambiente? Como é que eu consigo ter esse desenvolvimento sustentável, pensando nas futuras gerações, sem agredir o meio ambiente? Então, as críticas estão em cima disto. Porque quando se fala em meio ambiente, há sim essa preocupação em proteger o meio ambiente, mas qual é a maior preocupação que a gente vê nos estados, nos governantes? É o meio ambiente ou é o lucro? Se você respondeu aí é o lucro, é verdade. Eles fazem campanhas, fazem aquelas conferências sobre o meio ambiente, sobre proteger, assina protocolo de Kyoto, a Rio+10, Rio+20, a Eco 92 e várias conferências sobre o meio ambiente. Mas eles sempre estão tirando os recursos do meio ambiente, pensando simplesmente no fator econômico, aumentar o PIB do país, aumentar a economia daquele país. Então, o meio ambiente fica mais que no papel essa preocupação, ok? Aí nós temos aí, ó, na linguagem política dos governos e empresas, desenvolvimento equivale a PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Ai da empresa e dos países que não ostentem, né, taxas positivas de crescimentos anuais. Então, você já deve ter visto aí nos jornais a questão da o PIB está elevado, o PIB está baixo, né? As exportações estão caindo, porque o que é importante para um país é vender e não comprar. Aí você fica pensando, e o desenvolvimento sustentável? Fica só no papel? Como é que fica na prática isso aí? Então, as críticas estão em cima disto aí. Né? Quando falamos de desenvolvimento, não é qualquer um, mas o industrial, capitalista e consumista. Por exemplo, da onde vêm os recursos para ser produzido matérias nas indústrias? Eletroeletrônico, da onde vem essa matéria-prima? Do meio ambiente. Quando você está extraindo essa matéria-prima do meio ambiente, há uma preocupação com a erosão do solo, com o desmatamento, com o esgotamento desses recursos? Ou só você está se preocupando aí com a questão capitalista, com o lucro, né? Em aumentar o lucro das empresas? Então é isto que vem falando. E o mundo está cada vez mais consumista. O que é ser consumista? É comprar além do que se precisa, né? Você tem aí um aparelho telefônico que ainda funciona, mas surgiu um lançamento melhor, você vai, abandona aquele e compra outro. Isso vai para o lixo. Isso é consumismo.
ok? Então, o desenvolvimento ele está centrado no ser humano como se não existisse flora e fauna e outros organismos vivos que também precisam da biosfera e demandam igualdade da sustentabilidade. Quando a gente pensa aí em desenvolvimento sustentável, eu não posso pensar só no ser humano. Nós temos os animais também que precisam desses recursos também que vêm da natureza. Então tem que pensar na fauna, na flora, em conjunto. Quando eu penso em tudo isso em conjunto, eu estou pensando sim em um desenvolvimento sustentável. Quando eu penso só no ser humano e no lucro, aí entra a crítica a esse desenvolvimento sustentável. Ok? Aí nós temos aí a pobreza e a degradação da natureza resultam principalmente do tipo de desenvolvimento praticado. E é ele que produz a degradação, pois ele vai destruindo a natureza, né, e gera pobreza. Okay? Quando não há um desenvolvimento sustentável, esses recursos que vão sendo cada vez mais tirados da natureza, o solo que foi totalmente esgotado, ele vira deserto, não nasce mais nada. Então não serve mais para o aproveitamento da agricultura, por exemplo. Então é o aumento da pobreza no mundo. Okay? A expressão desenvolvimento sustentável representa uma armadilha do sistema, né? Ou seja, assume os termos da ecologia, que é a sustentabilidade, para esvaziá-los, assume o ideal da economia, crescimento, mascarando a pobreza que produz. O que quer dizer com isso aí? Eu estou falando tanto em desenvolvimento sustentável, em proteger o meio ambiente, deixar para as futuras gerações, sendo que a geração atual está passando fome. A geração atual não tem acesso à alimentação. Então, se eu não estou conseguindo manter o sustento para a geração atual, como eu conseguirei para as futuras gerações? Então, essa é uma crítica que cabe a nós refletirmos sobre esse tal desenvolvimento sustentável, se realmente ele existe na prática, ok? Então, nós vamos aqui para as considerações finais. Se há uma coisa que o atual desenvolvimento industrial capitalista não pode dizer de si mesmo, é que seja socialmente justo, como eu citei, não há isto, né? Se assim fosse, não haveria 1,4 bilhões de famintos no mundo. Se esse sistema, de fato, tivesse funcionando, não existiria tanta fome no mundo, ok? No Brasil, 5 mil famílias controlam 46% do PIB. O governo paga anualmente 125 bilhões ao sistema financeiro de juros e aplica apenas 40 bilhões nos programas sociais, esses que você conhece aí, Bolsa Família, entre outros. Isso denuncia a falsidade da retórica de um desenvolvimento impossível dentro do atual paradigma econômico. Se fala tanto em desenvolvimento sustentável, está faltando aí pensar na questão da distribuição de renda. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Entenderam a questão, por que é tão criticado esse termo desenvolvimento sustentável? Então vamos praticar, vamos para a atividade, para ver se você conseguiu compreender. Vamos lá para a primeira questão. Quais são os 3 princípios básicos que apoiam o conceito de desenvolvimento sustentável? A gente falou lá no início da aula, né? Vamos lá, letra A, florestal, aliás, financeiro e humano. B, ambiental, econômico e social. C, sanitário, humanístico e cultural. D, humano, financeiro e ambiental. E letra E, humanitário, sanitário e social. Dá mais uma lida rápida que nós vamos para a resposta. Você vai acertar. Tenta lembrar aí os 3 princípios básicos. Vamos lá? Se você marcou a letra B, você acertou. Parabéns. É o ambiental, econômico e social, né? Lembra que eu falei sobre se preocupar com o meio ambiente, mas também tem a questão social, que é a população, e a economia. Tem que caminhar junto. Eu posso preservar o meio ambiente, mas continuar produzindo, ok? Então, há uma preocupação aí em cima disto. Parabéns mais uma vez a você que acertou. Vamos para a segunda questão. O uso do termo desenvolvimento sustentável tem se tornado recorrente à medida que cresce a preocupação mundial com as questões ambientais. O conceito de desenvolvimento sustentável está ligado ao que esse conceito? Letra A, atuação dos principais organismos internacionais na incentivação do desmatamento. B, relação entre o elevado índice de desemprego e a ocorrência de mudanças climáticas. C, diminuição dos níveis de poluição verificada nas áreas mais industrializadas do mundo.
D, ligação entre os grandes produtores agropecuários e a diminuição do uso de agrotóxicos. Letra E, conciliação entre os ideais de desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Dá mais uma lida aí, que eu acho que eu li rápido, né? Mas você é rápido na leitura também, vocês são expert. Vamos para a resposta, vamos lá. Olha só, se você marcou aí a letra E, você acertou, né? Nós temos aí que conciliar entre os ideais de desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Lembra que eu fiquei falando o tempo todo durante a aula que a gente tem que conseguir conciliar os dois, desenvolvimento e também preservação do meio ambiente? Quando isto acontece, que se consegue conciliar os dois, aí é tranquilo, a gente vai conseguir realizar o ideal de desenvolvimento sustentável. Parabéns a você mais uma vez que acertou. E chegamos ao final de mais uma aula. Obrigada a você que assistiu a aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Você pode encontrar esse conteúdo e outras questões para estar praticando na plataforma Eduque. Até a próxima aula, se Deus permitir. Fica na paz de Deus. Um forte abraço a todos. Cheiro para essa galera linda. Tchau, tchau.